passo imediatamente a palavra ao professor Pedro Rezende, para a sua apresentação. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, participando dessa audiência. Vou retomar onde a advogada pincelou a respeito do processo de votação brasileiro e chamando a atenção, mesmo sem um apontador aqui, de que o sistema de segurança, subsistema de instalação e segurança, onde foi encontrado o Insereito, é um sistema desenvolvido por uma empresa que foi inicialmente contratada sem licitação, que teve 7 aditivos ao contrato firmados ao longo desses anos, e só foi participar de uma licitação em 2008, depois de várias impugnações ao resultado da licitação, onde ela havia perdido a concorrência, ela acabou sendo premiada com mais uma renovação de contrato. Não conhecemos, já vasculhei várias vezes as bases de dados do TSE a respeito, não conhecemos nenhum relatório de acompanhamento ou fiscalização desse contrato dessa empresa de segurança terceirizada, okay, que desenvolve os IS. Então, o que eu queria explicar rapidamente é como seria possível uma leitura política de questões técnicas que são meio obscuras para o leigo a respeito do nosso processo de votação. Nós estamos, hoje em 2014, ocupando a posição de ser o único país oficialmente democrático no mundo moderno que faz eleições informatizadas, a manter um sistema de votação que utiliza tecnologia desenvolvida na década de 90. Isso significa que o Brasil, mesmo não sendo pioneiro, foi o único país que se manteve com o mesmo modelo de tecnologia de votação da década de 90 até hoje. Todos os outros países que começaram junto com o Brasil, 2 deles antes, a Índia e a Holanda, e outros que tentaram depois informatizar seus processos de votação, em algum momento entre o final da década de 90 e o início da década de 2010, mudaram suas tecnologias de votação exatamente por causa dos problemas que vocês senhores viram expostos aqui nas 2 primeiras falas, referentes à concentração de poder tecnológico naquele que opera e, portanto, controla o processo de votação totalmente informatizado. Um processo de votação que é totalmente informatizado, ele traz algumas características que parecem vantajosas ao processo de votação, como rapidez de apuração e dificuldade de manipulação por varejo do processo de contagem, né, externos, mas ele concentra ao mesmo tempo, como contrapartida, a possibilidade de manipulação indevida na mão daqueles que operam e desenvolvem o sistema. E isso, essa contrapartida, vocês nunca verão na propaganda oficial a respeito. Em decorrência, a partir da escolha da tecnologia, tendo como norte, ou tendo como guia, ou tendo como princípio de escolha as características que permitem ou não um controle difuso e público do processo de votação em si, né? O sistema pode ser construído em volta da escolha tecnológica. Então, para os senhores terem uma ideia, não é verdade que o Brasil foi o primeiro a fazer votação eletrônica totalmente informatizada, né? A Holanda e a Índia tentaram, 91 e 92. A Holanda abandonou logo em seguida, justamente por perceberem que o processo de votação totalmente informatizado não permite auditoria externa por parte de eleitores que não precisam ter um PhD em ciência da computação para poder verificarem por conta própria de que o processo de apuração e de votação ocorreu conforme previsto. E na Índia, última companheira do Brasil em usar modelos de primeira geração em seu sistema de votação, abandonou o sistema de votação de primeira geração em 2013 por uma decisão da Corte Suprema.
A vantagem da Índia em relação ao Brasil é que lá não são os juízes da Corte Suprema que controlam o sistema de votação. Então lá foi possível que a Corte Suprema declarasse numa sentença inconstitucional um sistema de votação que não permite recontagem e auditoria por parte de cidadãos comuns. Aqui temos exemplos de sistemas de segunda geração, como os adotados na Venezuela e no México no meio da década de 2000 e no Brasil por iniciativa de parlamentares a partir do escândalo do painel do Senado. Um projeto de lei que reintroduziria o voto impresso, transformando o nosso sistema de votação adaptado para gerar trilha de auditoria, né? Foi sepultado por um projeto de lei em 2003 que introduziu o tal do registro digital do voto, que o professor Diego Aranha mostrou em 2012 serve apenas para permitir a quebra do sigilo do voto, né? Ele não tem nenhuma utilidade técnica para auditoria ou fiscalização. A melhor comparação que eu conheço da alternativa que substituiu o voto impresso em 2003 no Brasil por uma equivalente eletrônico é a do professor Jorge Stolf, da Unicamp, que diz que o RDV permite o tipo de fiscalização que você faria em cima de notas fiscais, comparando uma nota fiscal com a sua xerox para ver se ela é autêntica ou não. Ninguém riu, né? Bem, isso é o que temos hoje, um sistema de primeira geração, onde para atender a necessidade dos partidos que queiram fiscalizar, ou dos cidadãos que queiram fiscalizar, o que é oferecido é o equivalente a uma cópia xerox dos dados que foram computados eletronicamente. Aqui temos, então, finalmente, os sistemas de terceira geração, que na segunda metade da década de 2000 começam a surgir. O interessante sobre a urna da Argentina é que nós tivemos uma apresentação do modelo desenvolvido na Argentina de terceira geração, que entrelaça uma trilha material de auditoria com a trilha de contagem eletrônica, para permitir rastrear, caso haja discrepância, onde está a origem do erro ou da falha, se na contagem eletrônica ou na contagem manual, impugnando no máximo um voto quando ocorre discrepância no caso do sistema argentino. No caso do sistema americano, baseado totalmente em criptografia, a discrepância aponta com probabilidade quase igual a 1, onde estaria o erro, né? Uma técnica um pouco diferente, mais sofisticada do ponto de vista criptográfico, a americana, a argentina uma solução técnica mais simples e mais barata e mais eficiente do ponto de vista de operação, né? Conhecendo o engenheiro que desenvolveu o sistema da Argentina, ele nos contou que ele desenvolveu o sistema dele a partir do conhecimento que ele teve do relatório de um seminário feito na Câmara em 2002, por iniciativa do Leonel Brizola na época, né? Onde todos aqueles que tinham queixas a respeito do sistema de votação no Brasil e não conseguiram ir adiante nas tentativas de impugnar resultado, foram relatadas nesse livro que só teve vida na internet. O partido que iria publicar o livro ficou receoso de retaliação, não publicou, mas foi para a internet. O engenheiro Angelini, que desenvolveu o sistema da Argentina, me confessou o seguinte: conheci o relatório de vocês de 2012 e passei 3 anos estudando o português e o relatório para aprender como desenvolver um sistema que evitaria todas as fraudes que foram acusadas naquele relatório de vocês. E o sistema que ele desenvolveu se classifica como um sistema de terceira geração. No Brasil, nós estamos indo e vindo por iniciativa do Legislativo, que é eventualmente derrubada por alguma manobra também legislativa, ou, por fim, por manobra jurídica, no caso da DI 4543, que derrubou o artigo 5º da Lei 2.789, que tem origem nessa casa, do deputado Flávio Dino e Brizola Neto, né? É a primeira vez que eu venho numa audiência sobre votação eletrônica que eu vejo o auditório cheio, né? Isso, para mim, é um sinal de alento, porque nas vezes anteriores o que eu vi era o temor de deputados de mexerem com esse assunto e se verem castigados nas urnas, como aconteceu durante 3 legislaturas em seguida, com todos aqueles que tentaram fazer reforma legislativa nessa casa, tentando dar mais poder ao cidadão poder fiscalizar o processo, né? Cito aqui de memória o deputado Gerson Pérez, que teve 12 legislaturas em seguida pelo Pará, e 12 mandatos seguidos,
resolveu fazer uma subcomissão do voto eletrônico, produziu um relatório, entregou ao TSE, na sua 13ª eleição, ele perdeu a eleição. Deputado Sérgio Miranda, e por aí vai. Então é difícil atacar o problema, porque estamos diante de um problema institucional. Uma questão que eu diria relacionada à organização do Estado. Nenhum outro país do mundo concentra o poder de executar, julgar a eleição, com interface na maior corte, maior órgão, o órgão mais importante do sistema judiciário, uma interseção de metade da Corte Superior Eleitoral com a Corte Constitucional, como o Brasil. É muita concentração de poderes. Como contribuição acadêmica ao estudo comparado de informatização do processo eleitoral num evento internacional ocorrido no Peru em 2012, convidado, eu fui apresentar uma proposta, uma tese jurídico-hermenêutica para entendermos o processo de informatização. Gente, tecnologia é poder. Quem controla a tecnologia pode controlar como o processo de votação é apurado. Então, o que vemos observando no mundo, quais os rumos que os processos de informatização do voto em eleições oficiais têm ocorrido ao longo desses anos, da década de 90 para cá, são basicamente 3 os caminhos possíveis. A tecnologia, como fim em si mesmo, é o rumo que é tomado naquelas democracias onde o administrador do processo eleitoral dirige a reforma normativa, cujos efeitos, ao fim e ao cabo, lhe concentram mais poderes. A tecnologia eleitoral como meio para um fim é aquela que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a legislação eleitoral não é federal, é estadual, e o processo se desenvolve de maneira diferente em cada estado. Como resultado, nos Estados Unidos, hoje, 70% do eleitorado americano vota com o direito de recontar em registro material o seu voto, seja em voto escaneado ou em voto impresso. Apenas 30% dos estados ainda conseguem manter seus sistemas totalmente eletrônicos ou totalmente manuais. E em países como a Alemanha ou a França, por exemplo, onde são os municípios na França que têm o direito de escolher suas tecnologias de votação, apenas 3% dos municípios na França têm votação eletrônica com registro material escaneado. Os outros todos são votação manual com urna de acrílico, né? Onde a apuração é feita na sessão eleitoral e a totalização, como é feita no Uruguai, tem 2 etapas. Uma rápida para dar um resultado inicial, quando não há muita paridade entre candidatos, e uma apuração definitiva oficial, com todos os cuidados de rastrear a fiscalização do processo de apuração a partir daí. A transmissão para votação rápida é feita de forma eletrônica, mas a validação do que foi totalizado numa primeira etapa, para a divulgação dos resultados imediatos, é feita ao longo de uma semana em que o resultado é validado pelo rastreamento da transmissão dos boletins de urna. Assim é feito no Uruguai e na França, com apuração na sessão eleitoral. A infelicidade nossa é que nós somos adestrados pela propaganda eleitoral a entendermos votação como videogame, e o eleitor agora não se vê mais no papel de fiscal do processo de votação. Isso é um desserviço, porque a democracia perde com isso. O eleitor deve participar da fiscalização, porque não há tecnologia que torne o processo de votação seguro se o eleitor não estiver disposto a participar do processo de votação. Não há mágica em tecnologia para resolver esse problema. Bem, para os senhores terem uma ideia em que situação estamos, existe um artigo numa lei ordinária que permite ao TSE editar resoluções que têm a mesma força de lei que uma lei ordinária aprovada nessa casa. Foi com base nesse artigo, que eu desisti de recorrer ao Supremo do meu pedido de dispensa de entregar dados biométricos, porque o verdadeiro motivo técnico para se usar a identificação biométrica que eu entendo no processo de votação não é melhorar a qualidade da identificação do eleitor. Para que serve essa base de dados?
nós temos visto aí no noticiário que ela tem outras utilidades muito mais rentáveis do ponto de vista político do que simplesmente ajudar a identificar eleitor no processo de votação. Não fiz a impugnação na terceira instância, na última instância, não fiz o pedido de reconsideração da negativa de me dispensarem da entrega de dados biométricos, porque não poderia contar com a manutenção dos meus direitos enquanto estava recorrendo por força desse artigo. E é com base nesse artigo que várias leis, como por exemplo a do cadastro eleitoral, estão sendo atropeladas por resoluções. Então essa casa tem muito a pensar a respeito do que fazer diante da situação que está sendo colocada aqui. Eu acho que meu tempo já esgotou, então eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Agradeço a exposição do senhor Pedro Rezende.